Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao meu canal. A conversa agora é sobre o falso alerta de terremoto que o Google anunciou através do sistema Android para a região do litoral paulista, do litoral de São Paulo, especialmente no litoral norte, em Ubatuba. Foi um verdadeiro fiasco, mas apavorou muita gente, porque foi um falso alerta. Algum erro aconteceu no sistema de alerta do Google que deixou aí as pessoas desesperadas, que deixou as pessoas aí apavoradas. Bom, o Google simplesmente, como toda Big Tech, né, tratou de pedir desculpas pelo inconveniente. Não é apenas um inconveniente, né? Foi aí um alerta terrível, né? Que acaba deixando as pessoas aí desesperadas. Isso me fez lembrar de um verdadeiro alerta de terremoto que nós encontramos no livro de Amós. Vamos refletir um pouco sobre isso. Amós, capítulo 2, verso de número 13, diz assim: Eis que farei oscilar a terra debaixo de vós, como oscila um carro carregado de feixes. Esse oscilar a terra, o verbo hebraico significa enfraquecer, como se cria uma rachadura, né? Um carro cheio de feixes cria aquela depressão no solo, né? Quando está muito pesado, uma carroça faz os sulcos dentro, ou melhor, né, em cima aí da terra, na trilha que ela vai fazendo. E o verbo também significa oscilar, enfraquecer, rachar. Por isso, aqui a gente pode ver um alerta de terremoto. E como é que você diz isso, pastor? Porque alerta de terremoto? Bom, primeiramente, a gente lê no próprio livro de Amós, capítulo 1, verso 1, que Amós está proclamando a sua palavra nos dias de Uzias, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel, 2 anos antes do terremoto. Amós capítulo 1, verso 1. Então há um terremoto aí conhecido nessa época de Uzias, e há um terremoto conhecido desse período também que aparece confirmado em Zacarias, capítulo 14, verso número 5, que diz assim: Fugireis pelos vales dos montes, dos meus montes, porque o vale dos montes chegará até Azel. Sim, fugireis como fugiste do terremoto nos dias de Uzias, rei de Israel. Então virá o Senhor, meu Deus, e todos os santos com ele. A profecia de Zacarias está falando aí de algo futuro em relação à realidade deles, e cita como exemplo o terremoto nos dias de Uzias, que invariavelmente, eu estou dentro desse invariavelmente, é compreendido como terremoto dos dias de Amós. Então, este verso número 14, desculpa, o verso número 13 do capítulo 2, está se referindo a um terremoto, a um alerta de terremoto verdadeiro, que vai acontecer na época de Amós, né, ele está profetizando, vai acontecer, e Zacarias confirma que aconteceu. E a história de Israel também pode confirmar. Este alerta verdadeiro de terremoto está dentro do capítulo 2, que vai do verso número 6 até o verso número 16, que é um oráculo contra Israel, e é um oráculo que condena a injustiça social, que condena é,
a usura, a usurpação, a quebra da aliança e retrata Israel aí como uma nação que está prestes a receber o juízo de Deus. Vamos lembrar que o juízo de Deus, na época de Amós, na época medieval, e ainda hoje muitos veem os desastres naturais como castigo de Deus. O terremotos, tsunamis e outras catástrofes naturais são vistas como punição de Deus. Essa era uma mentalidade, de fato, que imperava, né, que dominava na época dos escritos bíblicos, e que Deus se manifesta dessa forma. E a gente pode dizer hoje que as causas, os desastres naturais, né, são bem explicados pela ciência, que se deve a diversos fatores, especialmente as falhas geológicas, a movimentação das placas tectônicas e assim por diante. Mas a compreensão simbólica e literária do terremoto como o castigo de Deus é um alerta muito verdadeiro que vai de fato acontecer, e quando termina o livro de Amós, de fato aconteceu. Outro detalhe importante é que esse alerta verdadeiro de um terremoto faz com que as pessoas reflitam sobre o seu pecado, sobre a injustiça que está praticando, porque ao decorrer do livro, especialmente no capítulo 5, mas também em outros lugares de Amós, nós vemos aí o chamado ao arrependimento, o chamado à volta é, à lei do Senhor, à aliança, como nós dizemos, à proximidade do Senhor. Então, esse primeiro oráculo que abre o livro em relação a Israel, antecedido pelos oráculos contra as nações, contra Judá, esse oráculo específico, essa palavra de Deus, anuncia um evento que aconteceu. O livro foi escrito, obviamente, né, foi registrado depois desses eventos, então se constata isso como um verdadeiro alerta de um terremoto que deve levar os israelitas para uma conversão, uma proximidade de Deus, não pelo medo, mas como consequência do seu pecado, da sua injustiça social e assim por diante. É claro que não é um alerta falso do Google, nós estamos lidando com isso aqui, mas um alerta verdadeiro de um terremoto que aconteceu e foi visto pelo profeta e por outros como a ação de Deus para corrigir e chamar Israel ao arrependimento. Eu quero te pedir que, se você gostou desse vídeo, você compartilhe, faça um comentário, deixe aí as suas impressões e naquilo que você realmente acredita sobre desastres naturais, sobre o que aconteceu, desse falso alerta de terremoto e assim por diante. Eu me despeço dizendo shalom, fica na paz.